Hoje estou conversando com a cientista política doutora Gladys Mitchell-Walthour, que usa uma abordagem interseccional para analisar o impacto da experiência de raça no comportamento político afro-brasileiro. Professora, como eu antecipei antes do intervalo, eu gostaria de saber a sua visão sobre essa formulação do professor Lívio Sansone de que Brasil e Estados Unidos funcionariam na questão de raça como uma espécie de jogo de espelhos. Sim, e há outros pesquisadores que falam algo similar, mas eu acho que é difícil, porque nos Estados Unidos também tem esse crescimento das pessoas que estão identificando como birracial, coisas assim. Então, não é como no Brasil. Sim, você tem mais pessoas que estão falando, sim, eu sou negra, coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, nós ainda não somos como nós estávamos nos anos 70, por exemplo. Então, eu não posso dizer que os Estados Unidos e Brasil é como, sim, você pode ver as pessoas que têm muito orgulho de ser negro aqui e também aqui. Porque, sim, você tem, mas ao mesmo tempo nos Estados Unidos você tem pessoas que querem dizer, mas eu sou mais que sou negro, eu sou branco e negro, ou eu sou latina e negra. Então, é assim, você pode ver aqui, tem um crescimento grande no Brasil de jovens que estão assumindo a sua identidade. Assumindo a identidade, mas, ao mesmo tempo, você não tem o mesmo coisa nos Estados Unidos. Nós temos mobilização como Black Lives Matter, coisas assim, mas, ao mesmo tempo, você tem algo mudando no identificação racial. Então, fala-se de claro que é uma visão bem geral, de uma americanização da sociedade brasileira, com o reconhecimento da questão de raça pelo Estado, políticas de ação afirmativa, e, ao mesmo tempo, uma brasilianização da sociedade americana. Você concorda? Sim. Claro que é uma coisa bem geral, né? Sim, é bem geral. Mas eu entendo o que pesquisadores e pessoas estão falando, mas, ao mesmo tempo, eu não sinto confortável fazendo essa comparação, porque para falar algo como, especialmente para os movimentos negros, para falar algo como, mas agora é mais como América ou Estados Unidos, isso é como você não já teve muito mobilização de raça aqui no Brasil, já. E também tem pessoas que acham que, mas os Estados Unidos têm Black Lives Matter. Mas em Salvador você tem reaja ou será morto. E este era antes de Black Lives Matter. Também tem Mais de Maio em São Paulo, que é contra a brutalidade policial. E foi antes de Black Lives Matter. Então, este para mim é eu não estou confortável para ver se é assim, porque é como você não está reconhecendo o que já aconteceu no Brasil. Sim, claro, nós tínhamos ações afirmativas antes, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos considerar diferentes coisas, como os políticos. Você mencionou o Black Lives Matter, apenas para situar os brasileiros, os espectadores brasileiros, aquele movimento que é contra a violência policial, que atinge principalmente
homens jovens negros nos Estados Unidos mortos pela polícia sem nenhum motivo razoável para isso, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Você tem trabalhado com essas cidades. Que diferenças você vê entre essas cidades do ponto de vista da questão racial? Sim. O que é interessante para mim, sim, você pode ver diferenças, mas o que é interessante para mim é que você pode ver coisas similares em cidades bem diferentes, como esse conceito que eu mencionei sobre Black Linked Fate. É um conceito de pessoas que não é como identificação racial, mas nós ou eu medi esse Black Linked Fate com a pergunta: você acha que o que acontece com os negros afeta você? E a maioria das pessoas falavam sim, e também eles falavam por quê, mas foi por causa de discriminação racial. E eu vi esse em Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Então, você pode ver diferenças dentro as respostas, mas para mim o que é significante e importante é que você pode ver que tem um crescimento da consciência negra nas 3 cidades. E você, nessas 3 cidades, tem observado esse protagonismo que está sendo cada vez mais assumido pelas mulheres negras? Com certeza. Você pode ver, porque em meu livro eu tenho informação demográficos, mas também informação sobre penteados de cabelo. E você pode ver muitos jovens negros que têm cabelo black, que têm cabelo assim, tranças, então, dreads. Sim, então, e também para essas pessoas, eu acho que eles têm a experiência de discriminação racial por causa de diferentes razões, óbvio, para ser negro. Mas também, se você é negro e você assume que você é negro, não só com algo para falar, mas se você usa cabelo que mostrar que você tem orgulho de ser negro num país como o Brasil, sim, você vai ter essas experiências de discriminação. E os jovens falavam sobre isso. Se você tentar ganhar emprego, sim. As pessoas falavam: eu já sei que eu vou ter problemas, mas eu vou assumir minha negritude. Então, para mim, foi muito interessante para ver pessoas falando isso. E também porque eu comecei esse trabalho em 2005. Então, eu posso ver o crescimento das pessoas afro-brasileiras. Dessa assunção da identidade. Sim, e também quando eu cheguei em junho em Salvador, eu vi mais jovens assumindo a negritude com cabelo, e especialmente jovens negras. Então, de uma certa forma, é como se a gente tivesse uma revivescência, um revival do que aconteceu na década de 1970, quando veio aquela forte influência. Isso, naquele momento, foi uma influência americana que veio, sobretudo, por meio dos filmes, os Black Exploitation movies e a soul music, né? Como é que você vê aquela época e o que se passa agora? Sim, com certeza. E o que eu acho que é legal para os jovens agora é a tecnologia. Então,
Também eu tenho um projeto sobre os YouTubers afro-brasileiros. Sim. Eu estudei os canais Papo de Preta e Afros e Afins. São jovens negras e elas falavam sobre diferentes coisas, mas especialmente esse canal Papo de Preta, as mulheres negras sempre falam sobre filmes e música dos Estados Unidos, mas numa maneira para articular o feminista negra aqui, também para articular como o racismo funciona aqui no Brasil, mas eles podem utilizar essas coisas dos Estados Unidos para falar sobre a situação aqui no Brasil. Então, é bem interessante para ver como os jovens podem falar sobre racismo, sexismo, coisas assim, numa maneira diferente que as pessoas nos anos 70, porque tem tecnologia diferente, coisas assim, e é mais fácil para comunicar com pessoas. No mundo inteiro. Sim, sim. Professora, eu queria lhe agradecer por ter participado. Haveria tantos outros temas que a gente poderia tocar, mas infelizmente temos uma limitação de tempo. Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com a cientista política e escritora doutora Gladys Mitchell Walthour. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é a alegria, a autoestima que você só vai ver aqui.